Olá, muito bom dia. Este é o programa Rumos das Igrejas Batistas do Estado de Minas Gerais. Eu sou o pastor Aloísio Penido e é uma alegria estar falando com você nesta hora. Eu quero reforçar o convite que eu tenho feito aqui a cada sábado, porque no dia 2 de junho, uma segunda-feira, nós estaremos dando posse ao novo secretário-geral da Convenção Batista Mineiro, pastor Márcio Alexandre, lá na Igreja Batista do Barro Preto, em Belo Horizonte. Eu quero te convidar para participar conosco. Você que está me assistindo aí, será um prazer recebê-lo ali. E também convidá-lo para a nossa Assembleia Convencional, nos dias 18 a 22 de junho, ali em Timóteo, Acesita, Primeira Igreja Batista de Acesita, pastor Lélio, para quem eu mando um forte abraço. Então fica aí o nosso convite para você participar das nossas programações. Eu quero deixar com você um texto da Palavra do Senhor, porque nós introduzimos o assunto sobre salvação. E a salvação é um assunto tremendo na Palavra de Deus, porque você vai encontrar pessoas que vão dizer para você assim: ninguém sabe se está salvo, ninguém pode dizer que está salvo, só Deus pode afirmar isto. Mas a questão é que Deus já afirmou isto através das Escrituras Sagradas, através da sua palavra. O que nós precisamos é ter um entendimento correto, não é? E nós falamos no primeiro momento que a salvação, ela é um ato que logo a seguir vem o processo da santificação, mas não existe salvação desatrelada da santificação, como não existe salvação desatrelada do Espírito Santo. O Espírito Santo é um dom de Deus, nós vamos falar mais sobre isto no próximo programa, mas hoje eu quero falar para você sobre o que acontece quando você é salvo. Bem, na hora que você é salvo, no mesmo momento que a gente não pode precisar, mas você sabe quando de fato você entregou a sua vida a Jesus. Naquele momento, acontecem algumas coisas na sua vida que a gente, às vezes, nem percebe em termos de sentir alguma coisa diferente, mas algo diferente acontece. O Espírito Santo, ele passa a viver no teu corpo. O Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é Jesus. E o Espírito Santo, ele é dado a todos que creem em Jesus. Mas como disse, falaremos sobre isso em outro momento. Algo mais que acontece, você se torna filho de Deus. As pessoas têm uma compreensão equivocada. Alguns afirmam que todos são filhos de Deus. Todos são filhos de Deus. Mas pela Bíblia, nós entendemos que todos são criatura de Deus. Todos foram criados por Deus. Para se tornar filho de Deus, é preciso receber Jesus Cristo como Senhor da sua vida. É isto que o Espírito Santo faz. Ele confirma agora que você é filho de Deus. E nós vemos isto aqui em João. No livro de João, no capítulo 1, a partir do verso 11, a palavra do Senhor nos diz assim, que Jesus veio para o que era seu. Jesus veio para o seu povo, veio para a sua nação. Jesus veio primeiramente para os judeus, porque ele era judeu. Mas os judeus não o acolheram, não o receberam. Por isso o texto diz, mas os seus não o receberam. Os seus não o receberam. Então, João, o apóstolo, continua e diz, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quando você recebe a Jesus Cristo na tua vida, quando você passa a segui-lo, a fazer a sua vontade,
Acontece uma metamorfose na tua vida, uma mudança. Você passa da categoria de criatura para a categoria de filho. Mas a todos quanto o receberam. Receberam quem? Todos quanto recebem a Jesus. Deus dá-lhes o direito. Deus dá-lhe o privilégio, o poder de serem feitos filhos de Deus. A quem? Aos que creem no nome de Jesus. Agora, o que é crer em Jesus? Crer em Jesus não é apenas uma articulação verbal, não é apenas uma afirmação que alguém faz. Crer em Jesus é entregar-se absolutamente a Ele, a viver para Ele. De tal maneira que, antes de crer em Jesus, você fazia o que queria da sua vida. Tanto é que muitas pessoas até vão se matando aos poucos, nas drogas, na bebida, na promiscuidade. As pessoas fazem o que quer da vida, porque enquanto criatura, a pessoa não tem satisfação a dar a ninguém. Mas agora, quando você crê em Jesus, você não faz mais o que você quer da sua vida. Sua vida agora tem um Senhor, é o Senhor Jesus. E você precisa viver para Ele, fazer a vontade dEle e levar outras pessoas a conhecerem como você o conheceu. Há um outro texto aqui, para quem tem dúvida disso, que está em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, a palavra do Senhor diz no versículo 14: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Todos os que são guiados, orientados pelo Espírito de Deus, esses agora são filhos de Deus. E Deus, Ele não condena os seus filhos. Deus não condena. Não resta mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqui mesmo, em Romanos capítulo 8, diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então você que crê em Jesus Cristo, saiba de uma coisa: crer em Jesus é viver para Jesus, é obedecer a Jesus. É por isso que os crentes, em geral, eles têm prazer de estar na igreja, fazendo a vontade de Deus. Eles têm prazer de comunicar a fé. Para que nós estamos aqui na TV? Para entrar em contato com as pessoas, os que já são crentes em Jesus e os que não são. Para os que não são, nós estamos dando essa palavra sobre a necessidade de crer em Jesus. Para os que já são, uma palavra de ânimo, para continuar firme. Porque se nós agora somos guiados pelo Espírito, nós provamos que somos filhos de Deus. Mas isso é para aqueles que de fato fazem a vontade do Pai, como diz a Bíblia Sagrada. Quando você não é filho de Deus, olha o que diz aqui no verso 6 do capítulo 8. Porque a inclinação da carne é morte. Olha, a inclinação da carne é morte. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Quer dizer, a carne, ela tende para fazer o que é mal. E quando a pessoa vive só na carne, ela vai morrer fisicamente e vai morrer espiritualmente. Fisicamente, todos nós vamos morrer. Mas espiritualmente, vão morrer aqueles que não creem em Jesus, aqueles que não acreditaram em Jesus. Como pode ser isso, pastor? A morte espiritual é a separação eterna de Deus. Assim como a morte física é a separação do corpo do espírito, a morte espiritual é a separação eterna de Deus. E essa morte é que nós chamamos de inferno, a separação eterna de Deus. A pessoa vai viver eternamente longe de Deus, porque a vida ela não se resume aqui na terra.
aqui na Terra nós vivemos uma etapa da nossa vida, nós vivemos um período da nossa vida. Mas quando a gente parte dessa vida, todos têm consciência disto, a vida não acaba. A vida se segue no além. O problema é que a gente não conhece, né, o que vem depois da morte, mas eu posso garantir para você, pela palavra de Deus, que a vida continua após a morte. Para os que creem em Deus, para os que nasceram de novo, só vão experimentar a morte física e depois vão estar para sempre com o Senhor. Para os que não acreditaram, né, eles vão morrer fisicamente e vão morrer espiritualmente, porque morte é separação, vão viver eternamente separados de Deus. Por isso que Paulo diz, aqui no capítulo 8, verso 7 de Romanos, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus e nem em verdade o pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Carne aqui no aspecto de fazer a vontade dos prazeres carnais. Então nós vamos ver depois a diferença dos que estão no Espírito, mas eu quero mostrar ainda para você, aqui na primeira carta de João, João escreveu 3 cartas, aqui na primeira carta ele fala a respeito dessa filiação. Capítulo 3 da primeira carta de João, versículo 2, ele diz assim, amados, agora somos filhos de Deus, agora sabemos que somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Olha que palavra abençoada. O que nós sabemos agora, aqueles que creem em Jesus, é que nós somos filhos de Deus. Disto você pode ter convicção. Se você um dia teve uma experiência com Jesus, se você entregou a sua vida a Ele, você pode ter a convicção, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Deus nos deixou as instruções para nós vivermos aqui. Amados, agora sabemos que somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Quando Ele vier, porque a Bíblia promete que Jesus um dia vai voltar, nós cremos nisso. E todos os mortos vão ressuscitar. E nós vamos ser como Jesus é. Já pensou que coisa maravilhosa, bendita e inexplicável. Agora, tem uma orientação aqui de João. Verso 4 diz assim, qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Jesus se manifestou para tirar os nossos pecados. Todos que desobedecem a Deus cometem iniquidade. Iniquidade é pecado. Mas Jesus se manifestou para tirar os nossos pecados. Essa é a grande diferença de Jesus para vários outros mártires que já morreram. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes de Corinto, no capítulo 15, ele diz assim, que Jesus Cristo morreu por nossos pecados. Essa é a grande diferença. Jesus não somente morreu, Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Glórias ao nome do Senhor, meu amado. Jesus morreu, mas Ele não está morto, Ele ressuscitou. E Ele ressuscitou dentre os mortos para levar todos os nossos pecados, todas as nossas tribulações. Entrega a tua vida ao Senhor, viva para Ele, você vai experimentar o melhor de Deus. Deus te abençoe. No próximo programa nós estaremos aqui de volta. Eu espero por você, sábado próximo, neste mesmo horário. Até lá e que Deus nos abençoe. Amém, Jesus.